Apesar dos inúmeros alertas contra o desperdício, esse continua sendo um problema grave em todo o mundo. Só para se ter uma ideia, no Brasil, 41 mil toneladas de alimentos vão para o lixo todos os dias. Ainda temos as perdas de água e energia. O ponto de vista dessa semana fala sobre desperdício e como conter esses gastos. Para o biólogo Rafael Moraes Chiara Valotti, é preciso falar em sustentabilidade. Sustentabilidade é o equilíbrio, é ter equilíbrio com a natureza. Lucimeire Zaniboni, nutricionista da Secretaria de Agricultura, explica que Rio Preto já tem ações para gerir seus recursos. Rio Preto, junto com o Banco de Alimentos, está inovando, plantando para podermos distribuir melhor os alimentos para a nossa população. O consultor financeiro João Elias Martins alerta que, além dos custos sociais, desperdiçar traz prejuízos econômicos. Ter certeza de tudo que eu faço, que você faz, diretamente ou indiretamente, vai refletir no seu bolso. Comida, água, dinheiro, energia, cada vez mais a gente fala dos desperdícios desses recursos no mundo. Ô Rafael, você que é biólogo e pesquisador no assunto, qual que é a gênese desse desperdício de uma forma geral? É pela falta da sensação que os recursos são limitados, que eles podem acabar? É justamente porque nunca acabaram e a gente acha que está tudo bem? Ou é uma falta de generosidade, talvez, do ser humano com as coisas que o cercam? É um pouco de tudo, na verdade, né? A gente estuda muito que as pessoas têm noção que a gente ainda vive no Jardim do Éden, né? Onde tudo é infinito, onde nunca vai acabar nada, né? Quer dizer, um pouco culpa do modelo econômico, que é baseado no que os recursos são infinitos, né? A gente sempre caminhou ou sempre... Os mecanismos de desenvolvimento sempre foram baseados na questão da infinitude dos recursos naturais, né? E não são. E não são, né? Ou na verdade, alguns eles não acabam, mas eles mudam de direção e começam a escassez, né? Então, quer dizer, o que eles falam é que a nossa sociedade só desenvolveu porque os recursos naturais eles estão em equilíbrio, né? O ecossistema está em equilíbrio, que começou mais ou menos há 10 mil anos atrás, né? Então, se a gente tirar a nossa cidade desse equilíbrio, esse desmatamento, usar a água de uma maneira não sustentável, nem outras questões, né? A gente tira a terra desse equilíbrio, né? Que permitiu que a gente se desenvolvesse, a sociedade se desenvolvesse, né? E volta a um período de instabilidade total, né? Lucimeire, você hoje atualmente nutricionista responsável pelo Banco de Alimentos aqui da cidade, mas já trabalhou muito tempo com alimentação na merenda escolar. A gente aqui, o brasileiro, é conhecido por gostar da mesa farta, da abundância, de uma comida sempre fresquinha, faz uma comida nova aí todo dia. Isso dá margem para o desperdício? Sim. E como é que a gente pode solucionar esse tipo de questão? Olha, o principal é a questão na seleção. Selecionar bem o alimento, armazenar bem o alimento, né? E também na hora de preparar, porque hoje a gente pode usar perfeitamente as cascas, a semente, os talos, né? E a maioria é jogado fora. As pessoas não têm essa consciência, ainda vai fazer a couve, ainda tira aquela parte do meio, vai usar o abacaxi, não higieniza antes. Quer dizer, pode ser feito o suco da casca, pode ser feito o chá, e a gente joga fora, né? Então, essa questão do costume de fazer até 2 vezes por dia, né, a refeição, não poder usar o que sobrou do almoço. Você pode usar, desde que você armazene adequadamente aquela refeição. Agora, se você realmente fizer, deixar em cima do fogão, nesse calor de Rio Preto, vai estragar vai mesmo. Vai estragar, né? Entendeu? Aí você tem que fazer 2 vezes por dia mesmo. Mas se você fizer a quantidade certa, você pode fazer 2 vezes por dia também. Não fazer a mais para sobrar, para jogar fora, para fazer de novo, que é o que a maioria faz. Né? A gente usa muito erradamente, não tem a noção de quanto custa, né, esse desperdício. E até na hora de guardar, né, o alimento. Coloca tudo na gaveta da geladeira, tudo um em cima do outro. Né? Ô, João, a Lucimeire acabou de falar
que a gente não sabe quanto custa esse desperdício, mas é muito engraçado que é um hábito das famílias, pegar caderno de oferta, sabe que de quarta-feira a feirinha, sabe quanto custa o produto, mas não sabe quanto custa o desperdício. Por que acontece isso? As pessoas as famílias não estão atentas a isso, talvez o marido e a mulher não conversam sobre isso. Por que a gente é tão ligado na oferta, mas na hora de desperdiçar a gente é tão mão aberta, principalmente nos alimentos? Isso tudo é uma questão de cultura, né? Comprar na oferta gera uma sensação de vantagem, mas depois fazer o dever de casa, isso gera disciplina, obrigação, capricho, e muitas vezes nós somos relapso com isso, né? Então, muitas vezes é aquela questão, eu comprei 3, mas por que você comprou 3? Porque estava em oferta, porque gerou aquela falsa sensação que você teve vantagem naquela compra. Sim. Mas não era necessário você comprar 3, 4, 5 itens porque estava em oferta. Então, é uma questão de cultura que nós não fomos ensinados que, olha, filho, isso aqui não deve ser desperdiçado. O talo do alimento dá para aproveitar. Olha que notícia, que informação importante. A casca do abacaxi dá para fazer um chá, que com certeza é saudável. E eu nunca tomei chá de abacaxi. Ninguém me falou que eu poderia tomar um chá da casca do abacaxi. Então, são duas situações. A falta da educação, de alguém nos falar que deve ser feito e por que deve ser feito, que isso é bom, isso é saudável, isso gera economia, né? E maior capacidade de compra. Que se eu comprei e vou utilizar mais, eu vou precisar comprar menos. E se eu vou comprar menos, esse dinheiro vai sobrar para eu comprar outras coisas. Então, tudo é questão de educação mesmo. Dá a impressão também que aí ao comprar mais barato e comprar mais da porta para dentro, eu tenho uma fartura, então eu posso esbanjar também. Tem um monte lá, né? Exato. Essa berinjela eu posso jogar fora, tem mais 2 guardadas na geladeira. Exatamente. Né? Essa falsa sensação, não é? Exato, exatamente. Isso vai desde da forma de nós colocarmos, voltando para a alimentação, o alimento no prato, né? Será que tudo aquilo que eu coloquei no prato eu vou consumir? Sim. E hoje nós vamos para um buffet, né? A fartura nos buffets e eu coloco uma quantidade de alimento porque meus olhos não resistem. Então aí eu coloco só um pouquinho, se eu sentir desejo de comer mais eu repito, mas aí porque eu não quero pagar a multa. Não quer pagar a multa, na verdade não é que você não tem essa consciência de que comeu o suficiente para te alimentar. Exato, né? E que deixar aquilo no prato vai estragar. Então é a questão de hábito, educação, de consciência, de tomar consciência de que os recursos ambientais, alimentos e financeiros são finitos também, né? O salário, ele é finito. E se eu for Isso todo mundo sabe. Mas não tem consciência. Não tem consciência disso. Não tem consciência porque quase todo mundo chega no final do mês com o seu orçamento estourado, né? E por quê? Por falta de tomar consciência de que os recursos são finitos. Só para complementar uma coisa, 2 coisinhas, na verdade. Hoje em dia a gente chama essa questão de o que a gente não vê, né? O desperdício que a gente não vê, que a gente não sente, são as externalidades, né? Então, a grande questão da sustentabilidade é internalizar essas externalidades que a gente não vê, né? Mas uma coisa importante também do desperdício, que você tem toda a cadeia do alimento, né? Então, olhar o desperdício que a gente faz no dia a dia é um lado da cadeia. É uma parte. É importante exigir que as empresas que estão transportando soja, estão transportando outros tipos, soja não é alimento, mas outros tipos de alimento, né? Sim. Sigam rigorosamente as questões de higiene, a questão de desperdício. Porque você pega, por exemplo, nos países menos desenvolvidos, embora o desperdício seja menor no consumo, o desperdício na hora de você produzir o alimento é imenso, né? Então, metade do alimento é desperdiçado. Na produção. Na produção, né? Em alguns países. Então, quer dizer, não é só olhar a questão do consumo, mas toda a cadeia e exigir que a empresa que você estiver comprando, ela respeite também as regras e respeite a questão que você queira, né? Lucimere, pela sua experiência no banco de alimentos, como é que está a situação de Rio Preto? O que a gente mais desperdiça? Quais são os artigos que chegam mais lá ao banco? Como é que funciona? Quem são os maiores doadores? E que produtos são esses que chegam lá para vocês? Olha, o que mais se desperdiça são as frutas, entendeu? As frutas, por serem mais sensíveis, né? Fruta, qualquer amassadinho, as pessoas já não querem. Há um preconceito, né? Preconceito, exato, entendeu? Dos mercados que são nossos doadores, nossos parceiros, a maioria que vem é fruta e legumes.
né? Que eles fazem realmente até essa questão, na hora de escolher, você escolhe, decide não levar, aí você coloca, deixa lá. Só que você não tem a consciência que aquela fruta que ficou dentro do saquinho o dia inteiro... Que eu deixei no caixa, isso eu não vou levar. Não vou levar. Aquela fruta não volta para a banca. Então, o que acontece? Ela vai direto para a caixa já de doação, entendeu? Só que a gente não tem como buscar todos várias vezes ao dia. A gente passa uma vez por dia. Então, ficou, por exemplo, se for depois do almoço, né, que você vai no mercado depois do almoço, você vai fazer isso, eu só vou recolher essa fruta amanhã. Exato. Então, ela vai ficar muito tempo abafada no saquinho, exposta, e acaba realmente dando para a gente aproveitar pouco. E quantos quilos de alimentos vocês coletam? Eu não sei como vocês têm esse balanço, se é por dia, por mês, por semana. Tem um número que vocês, número médio? Tem. Nesse mês que passou, que fechou agora, nós conseguimos arrecadar 56 toneladas. De alimentos. Detalhe, o que a gente está falando aqui, e há talvez uma desinformação, um preconceito lá de casa, e talvez da gente mesmo, isso aí não é alimento podre, alimento ruim, não. É alimento comestível, alimento que visualmente pode ter algum probleminha, mas alimento que... Dessas 56 toneladas, 18 toneladas realmente não tem aproveitamento. Não tem aproveitamento, sim. Não tem aproveitamento. Nem para compotas, para nada. Não tem como fazer. 58 toneladas, sim, aproveitam. Os melhores, a gente monta as cestas, né? Sim, legal. Para a população. Hoje, em torno de 3.000 cestas por semana, né? E o que tem pequenas avarias, a casca não está muito boa, coisa assim, a gente parte para o processamento. No caso dos legumes, né, é descascado, cortado, higienizado, embalado para distribuição nas entidades que servem refeições, né, que preparam a refeição. Sim. E no caso das frutas, a gente fazemos as polpas de suco. Que também vão para as creches, vão para os asilos, né, grupos de câncer também consomem bastante as polpas. E os tomates, que fazemos também a polpa de tomate. Polpa de tomate. O Rafael, esse desperdício todo na tua experiência, nas suas pesquisas, é um privilégio, é uma má educação só dos países pobres, ou os países europeus, países ricos, também são gastões, também desperdiçam bastante? Muito mais que aqui. Também essa consciência ambiental e sustentável, ela precisa urgentemente ser ensinada mundialmente. Mundialmente, com certeza. Você pega o desperdício, eu morei na Inglaterra, eu posso falar de carteirinha. Eu morei lá e o desperdício é muito maior do que a gente tem aqui, né? Então, plástico, com metade jogar fora, isso é muito comum ali dentro e bastante espalhado no país inteiro. Então, eu acho que a gente no Brasil, quer dizer, embora a gente tenha uma ideia que desperdiça bastante, né, na minha experiência própria, né, e pelo um pouco que a gente estuda, né, a gente tem uma questão de preparar o alimento, de cozer o alimento, né, e isso cria um uso mais racionado, né. Ali é muito comida pronta, né, que acaba jogando fora, né. São quantos anos já de pesquisa nessa área, o Rafael, que você tá desenvolvendo? Faz tempo. Faz tempo. E você sente isso agora aqui, com relação a gente, ao brasileiro? Mesmo que gradualmente, mesmo que devagar, a gente está começando a fazer a lição de casa ou não? Eu acho que sim, eu acho que as coisas estão melhorando, a gente tem esperança. Claro que anda para frente, depois anda para trás, é um movimento lento e muito mais lento do que eu gostaria, né? Que todo mundo gostaria, né? Mas você tem um movimento, e na verdade a questão ambiental, falava com outro dia um amigo meu, é como a gravidade, né? Quer dizer, ela está aí, está acontecendo, não tem como falar que não existe, que não existe, né? O aquecimento global não existe, né? Assim, são fatos que a gente tem que lidar com isso e cada vez mais está forçando a gente a ter hábitos mais sustentáveis. Já que a gente está falando um pouco aqui de desperdício de alimentos, Rafael falou como que é a situação do Brasil com relação a outros países. A gente está falando de desperdício em casa, na mesa. Agora você imagina como é isso num restaurante. Imagina como é numa praça de alimentação de um centro de compras. Mas já tem estabelecimentos lidando melhor com essa situação, arrumando formas de solucionar essa questão. Vamos conferir.
Nesse shopping de Rio Preto são geradas 12 toneladas de lixo orgânico por mês. Boa parte vem daqui, da praça de alimentação. São as sobras de comida que os consumidores deixam nos pratos e também os restos de alimentos descartados pelos restaurantes. Mas a comida que antes ia para o aterro sanitário ganha agora um destino mais sustentável. É transformada em adubo por meio de um processo conhecido como compostagem. Essas 12 toneladas mês viram em torno de 6 toneladas de composto orgânico que acaba sendo usado no paisagismo, né? Funciona assim. Depois de recolhidos das lixeiras, os resíduos seguem para a etapa da separação. Lixo orgânico vai para um lado e inorgânico para o outro. Na fase seguinte, as sobras de alimentos vão para a betoneira e são misturadas com enzimas que aceleram o processo de compostagem. Depois, o resíduo orgânico vai para o triturador. Em seguida, o material descansa por 2 dias. Nessa fase, fica com a cor amarelada. A coloração escura vem só depois da segunda passagem pela betoneira com o uso de novas enzimas. 5 dias depois do início do processo, o resíduo já está pronto para ser usado nas áreas verdes do shopping. O adubo produzido é aproveitado no paisagismo interno e externo. O material excedente também tem destino certo. A gente tem feito algumas trocas, né? Então, até com alguns fornecedores que utilizam adubo, a gente está usando adubo como uma parte do pagamento e a gente fez uma doação do excedente já para projetos, para a prefeitura e alguns projetos mais específicos, assim. Então, tem ajudado não só o shopping, mas a cidade como um todo. Além de ambiental, o retorno é também financeiro. Então, com um investimento baixo, a gente deixou de ter custo de enviar composto orgânico, as 12 toneladas de lixo para o aterro, e a gente deixa também de comprar o adubo que a gente comprava todo mês e tudo mais. Então, a gente tem um benefício muito rápido, um retorno financeiro muito rápido. Ser sustentável pode ser, tem que ser economicamente viável também. A gente acabou de conferir, então, uma boa iniciativa com uma composteira que acaba, então, com aqueles restos de alimentos que iriam para o lixo, agora se transformam em adubo. João, cada vez mais as empresas estão investindo nesse tipo de iniciativa, elas estão ficando mais atentas a essas questões e isso se reverte de alguma forma em economia ou numa gerência melhor dos recursos financeiros? As empresas e as pessoas, elas acabam aderindo a essas novidades, esses novos procedimentos, de 2 maneiras. Primeiro, quando ela se torna consciente e ela fala, eu vou investir nisso porque eu quero contribuir de alguma forma, e por outro motivo, que infelizmente é a maior parte, por uma imposição. Obrigado. E que bom que isso existe, órgãos ambientais, fiscalizatórios que acompanham e determinam e orientam que isso seja feito cada vez mais, principalmente nas empresas. Porque se você olhar financeiramente, não é interessante você fazer um investimento como esse exemplo. Isso gera um custo que não se tem um retorno imediato. Sim, a curto prazo. A curto prazo. Se você olhar isso só financeiramente, para que eu fazer isso? É mais barato eu pôr no lixo e alguém vem e leva e se embora. O problema não é mais meu, né? Então, o que me traz uma esperança, também dentro da fala que foi posicionado, é essa mudança de valor, que não é mais a economia ou o investimento, é o que isso vai gerar de bem-estar, que é um valor intangível, que eu não consigo mensurar, mas eu sei que não jogar aquilo no lixo está gerando outras economias ou deixando ter outro desperdício. Para que transportar esse lixo se eu posso processá-lo? E por que isso não dentro das empresas e por que não isso dentro da minha casa? Então, se isso gera uma consciência em toda a sociedade, isso começa a gerar uma série de economias, de não desperdícios, que vai repercutir na própria sociedade, né? Sim. Ou seja, eu vou numa empresa que eu vejo lá que ela reutiliza, além de ser bonito, porque muitas vezes as empresas usam isso como uma grife. Olha, eu sou sustentável. Um slogan. Um slogan, né? Poxa vida, mas precisava ser dessa forma? Mas é uma questão de educação, né? Então a gente vê assim as empresas, o que é bonito também de ver que essa geração de empresários
novos, né? A gente pode ver garotos assim que estão aí assumindo as empresas, estão vindo com essa mentalidade, né? Que eu preciso cuidar do recurso, da água, reaproveitar a água. E muitas vezes a água é reaproveitada por uma imposição dos meios fiscalizatórios, né? Que essa água não pode ser jogada no meio ambiente, devolvida no meio ambiente de qualquer forma. Mas custa caro. Mas eu tenho que ter consciência que é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu extrair o recurso da natureza, né? Estou usando aqui a fala de um ambientalista, né? Apesar de ser financeiro. Mas que, de certa forma, eu tenho que devolver essa água para o meio ambiente, pelo menos da mesma forma que eu recuperei ela. Então, financeiramente, não é interessante, mas é necessário. E dentro da minha casa, dentro da nossa casa, por que não fazer? Né? E é importante que nós estamos vendo aí uma enxurrada de informações nos meios de televisão, nos programas de culinária e tantas outras formas, mostrando e trazendo essa informação que antes não tinha, que eu posso reaproveitar, fazer a compostagem na minha casa. E por que eu vou fazer essa compostagem? Porque se eu quero ter um jardim, se eu quero ter uma horta, se eu quero ter um alimento orgânico ali na minha casa, é possível. Mas voltando à fala, dá trabalho. Eu preciso querer fazer. É um compromisso. É um compromisso. Rafael, ia complementar? Não, eu acho que eu concordo plenamente. E às vezes você tem um gasto grande, às vezes é um caminho alternativo do que as empresas estão fazendo, que a gente está fazendo. Mas, com certeza, você tem um risco grande para o negócio, para as pessoas, e investir no meio ambiente, às vezes se torna, a longo prazo, com certeza, mais lucrativo. Você tem exemplos diversos. Você pode, por exemplo, pensar numa casa que você coloca um painel solar para gerar energia, né? No prazo de 4, 5 anos, aquele painel se paga e você consegue ter outra coisa. Você pega, por exemplo, uma empresa de carpete nos Estados Unidos, a Interface, que mudou o modelo de negócio para se adequar a questões ambientais e teve um lucro maior que outras empresas a longo prazo, de novo, né? Então, quer dizer, a Danone, por exemplo, foi uma empresa que procurou o Instituto de Pesquisa Ecológica que eu trabalho, porque ela tinha o risco de desmatamento, estava reduzindo a quantidade de água na fazenda que eles produziam Danone. Dizer, o que era essencial para a produção deles. Então, assim, você tem um risco grande para algumas empresas, né? Não para todas, mas para algumas, né? E que, às vezes, pelo amor ou pela dor, né? Exato. Investir na questão ambiental ou sustentável como um todo se torna uma obrigação e se torna uma oportunidade de negócios novos também, né? Como a Interface, com outros exemplos por aí. Vamos, Matheus? Vamos chamar um breve intervalo e a gente volta na sequência discutindo esse assunto que interessa a todo mundo que vive no planeta Terra, que é a sustentabilidade. O Ponto de Vista faz um breve intervalo e a gente volta na sequência. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E o Ponto de Vista está de volta e o assunto dessa semana é o desperdício e como combatê-lo. A gente abre esse bloco falando sobre água e novamente eu inicio o bloco perguntando para o Rafael. Rafael, você escreveu um livro que tem um título muito instigante, que se chama O Homem que Salvou Nova York da Falta de Água. E como todo mundo está lidando com esse recurso, com a água? Tem pouca água no mundo mesmo? A gente fala, poxa, nós moramos, apesar de ser a Terra, no planeta Água, pode faltar de uma forma muito severa ou não? É engraçado, né? Porque a água nunca vai acabar, né? A quantidade de água que tem, né? A quantidade de água que tinha há 5 mil anos atrás vai ser a mesma que tem daqui 30 mil anos no futuro, se a gente aguentar, né? Se a gente aguentar, né? Então, a água é a mesma que tem na Terra e isso jamais vai mudar, né? Os recursos naturais estão ali na Terra, um sistema fechado que nada entra, nada sai, só alguns astronautas de vez em quando. Mas a questão da água, principalmente, é que você desvia o ciclo da água, né? Então, como eu estava falando agora há pouco, isso ficou muito claro no começo, quer dizer, a sociedade foi desenvolvida há 10 mil anos atrás, né? As primeiras grandes cidades, ou 30 mil anos atrás, quando o ambiente se tornou uma coisa mais amena, né? Sim. Então, com as florestas, as chuvas ficaram menos torrenciais, o clima se permitiu que se desenvolvesse a agricultura, né? Uma vez que você começa a desmatar, uma vez que as pessoas começam a destruir os recursos naturais, né?
essa água, em vez de chover ao longo do ano, né, uma chuva, vai chover num dia só e vai acabar com aquela cidade, né? Então, as coisas ficam muito mais concentradas, muito mais pontuais, e um lugar que nunca chovia vai começar a chover muito, e que não podia ter água, outro que não chovia nada vai chover mais, então você começa a ficar totalmente desregulado. Mal distribuído. Né? Mal distribuído e concentrado, né? Então, a questão principal não é, a gente não pode acabar com a água, né? A gente tem que deixar que a água, continuar o ciclo natural da água, né? Preservar o ciclo natural da água, esse é o grande ponto. Lucimeri, a gente falou um pouco aqui da questão do abastecimento, né, do acesso à água, mas quando a gente fala desse recurso, tem também a questão da segurança alimentar, né, porque a gente precisa plantar, depende da água, precisa cozinhar, depende da água. Como que vocês, dessa área do banco, os nutricionistas, veem essa questão? Olha, a questão da água também entra na questão do desperdício, né, porque a maioria acha que aquela água que você usou para higienizar um alimento, você pode descartar direto. E não é bem assim, né? Porque quando a gente tem, lógico, a primeira lavagem, que aquela tem que ser descartada, né? Toda a sujidade tem que sair. Mas tem a água da higienização que a gente pode reutilizar da limpeza do piso, das bancadas, sim. Né? Porque você já fez a primeira lavagem, já tirou a terra, no caso, o grosso daquela sujeira, né? Uhum. E vai só higienizar mesmo o alimento, aquele alimento que vai ser cortado, aquele que está íntegro. Então, aquela água, ela já está até com cloro, né? Exato. Que a gente usa, ou outro produto sanitizante. Aquela água tem que ser utilizada, porque a primeira coisa que a gente faz, até em casa, né? O que a gente faz? Coloca a bacinha, coloca o cloro, deixa, depois vira tudo na pia, né? Ninguém pega aquela água para lavar o chão, ou mesmo para limpar os armários, né? Então, começam com pequenas atitudes que a gente pode fazer essa mudança, né? Porque aí melhorando. E daí conscientizando todo ao seu redor, para que isso possa surtir algum efeito. Vire hábito, né? E vire um hábito, exato. O João, talvez também as pessoas conversarem mais sobre isso e tratar isso de uma forma mais natural, porque também pode soar a pessoa ter medo de parecer avarenta, ser aquela pessoa mão de vaca. Nossa, que essa mulher está dando essa água, esse 1 litro de água aí, por que não joga logo fora? Isso aí também acontece. Às vezes as pessoas ficam um pouco esbanjonas por medo de parecer mão de vaca ou avarento? Sim, é possível, sim. Mas é como nós estamos dizendo, é uma questão de consciência. Muda-se a mentalidade de mesquinho, de avarento, por uma questão até bonita, dizer, não, eu estou contribuindo para o meio ambiente, né? Um exemplo clássico dentro do assunto da água, que nós tivemos esse dia até ouvindo uma reportagem, fizeram uma reportagem na cidade de São Paulo, mostrando como que as pessoas estão se comportando depois daquela crise hídrica. E a reportagem mostrou várias pessoas que aprendeu que não precisa lavar a calçada. Sim. E quantas vezes, me entristecia, acredito que muitos, que você vê aquela senhorinha ou a doméstica, né? Lá com a mangueira, né? E ficava lavando a calçada enquanto não lavava a rua também. O quanto que desperdício para o dono daquela casa gerava aquela mangueira ali desperdiçando água. E aí aprenderam que não precisa lavar a calçada, a vassoura é o suficiente para deixar limpo. Então essa pessoa provavelmente ela mudou o seu hábito por uma imposição, mas ela aprendeu que aquilo foi bom para ela. Nós temos algumas experiências de pessoas que, pelo condomínio que mora, o apartamento, né, o condomínio de apartamento, o condomínio de casas, alguém lá criou lá uma questão de separar o lixo. Exato. Pô, separar o lixo, no começo é desagradável, vou pegar, pôr aqui, e às vezes pegar lá a latinha suja, separar, mas depois as pessoas fazem isso. Naturalmente vê que não é vergonhoso, é necessário. E muito mais quando a pessoa percebe que aquilo reflete no seu bolso. Eu estava até vendo que nós sabemos, mas talvez não sabemos o número, que uma torneira pingando, né, uma gota por segundo, eu estava lendo, economiza 16.800 litros de água no ano. Mas aquela gotinha, aquela torneira que eu não quero consertar, por preguiça. Mesmo, por preguiça. Que é a questão de comprometimento. Deixa vazando lá tudo.
Mas 16.800, né? A gente consome 250 litros por dia, que não vai fazer falta. Mas você percebe que aquela torneira, daqui a pouco, ela estraga a tua parede, ela começa a embolorar a tua sala, ou você tem que trocar o piso da cozinha, revestimento. Então, é questão de consciência. Ô, Rafael, desculpa, você ia... Não, acho que é no mesmo assunto, mas só para espalhar a culpa para todo mundo. Não é só culpa também das pessoas. Acho que o desperdício, ele, de novo, como alimento, ele é toda a cadeia. Então, desde a produção de água, né? Então, da captação de água, daquela torneira que o Estado deixou de arrumar, aquele cano que está pingando. A gente perde muito no sistema mesmo, então, né? O sistema todo de água é desperdício. E voltando um pouco à história do livro, o cara de Nova York conseguiu salvar Nova York. Como é que ele salvou Nova York? Leia o livro. Leia o livro. Mostra o livro aí. Quer dizer, ele tinha uma crise hídrica, né, como tinha em São Paulo, né, e a solução, como foi feita em São Paulo, era captar água de outros lugares, de outros rios, né, que automaticamente você acaba com outros rios que estão lá na frente, né. Então, o que ele falou, né, a pessoa, ele tinha uma experiência com a questão ambiental, falou, em vez de você captar de outros rios, vamos economizar, né? Vamos parar de lavar a calçada. A prefeitura de Nova York pagou para todas as casas trocarem a descarga, uma descarga que economizava menos, mais econômica, colocou sensores para detectar vazamento no sistema e assim ele conseguiu economizar 40% do desperdício do consumo de água. Então, sem nenhuma obra de infraestrutura... Ele não inventou água nenhuma, ele otimizou o que tinha. E, ao mesmo tempo, ele incentivou alguns produtores locais na redondeza que tinham gado nas nascentes dos rios em volta a plantar árvore, né? E isso você conseguiu que a árvore captava mais umidade do sistema e colocava mais água naquele sistema. Pegava de um lugar, tirava do outro, botava no sistema de Nova York. Então, sem fazer obra nenhuma, né? Ele conseguiu aumentar o fluxo de água e resolver o problema da crise hídrica sem nenhuma obra, né? Rafael, os dados do SEMAI aqui de Rio Preto apontam que a gente consome, cada um de nós aqui na cidade consome 250 litros de água por dia e que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomendaria 150 litros. Dá para a gente chegar nesse patamar mais sustentável? Dá, com certeza. Como eu falei, que eu estava falando sobre em relação a lavar os alimentos, a não lavar a calçada, hábitos simples que não vão fazer sua vida mais miserável, né? Você vai perder 1 ou 2 segundos que pode mudar o seu consumo de 100 litros a 50 litros. Banho rápido, né? Exatamente. Mas pensando em todo o sistema também, acho que não pode só culpar uma parte, né? Eu acho que como Nova York, eu acho que o investimento do poder público também, né? Com novas ideias, com novas... Soluções criativas, exatamente. Né? Acho que já é uma grande parte dessa... E os dois andam juntos. Se o poder público fala com o público, né? Eles conseguem... Hoje Nova York teve, há poucos anos atrás, depois da questão da água, virou uma cidade que pensa na questão ambiental, né? E o poder público, ele anda sempre parceiro das pessoas. Então, em relação ao fracking, que é um outro problema todo, que de captação de gás em pedras rochosas que causam uma contaminação química muito grande, né? E que foi liberado em alguns estados dos Estados Unidos, Nova York, que a população se uniu ao poder público e proibiu que aquilo acontecesse, que eles queriam defender a água que eles tinham naquela região. Então, o que assusta um pouco dessas crises de energia, crise hídrica, é que por mais... Quando ela é gradual, e ela sempre está gradual, a gente não sente, né? E é sempre traumático, né? Que nem São Paulo, um dia estava com água, outro dia todo mundo acordou e todo mundo descobriu que não tinha água na torneira e não era só hoje, ia ser por muito tempo. Por que acontece isso? A gente assusta, né? A mesma coisa é a energia. Quando acaba de uma vez só, né? É má gestão, talvez, isso dos recursos? É óbvio, é má gestão dos recursos, né? Eles chamam de teoria do sapo da água quente, né? Eles falam que o aquecimento global é a mesma coisa, um pouco das coisas que você está falando, né? Então, você colocar um sapo numa água fria, você vai esquentando a água, o sapo não vai sentir e vai morrer, porque ele foi gradual aquele aumento, né? Se você colocar o sapo numa água fervendo, ele vai pular e ele vai pular fora, né? Então, quando você vai aumentando devagarinho, né, o impacto, você não sente as pessoas... Não sente... Então, a crise hídrica vem acontecendo faz muitos anos, né? Está acontecendo, Está acontecendo faz muitos anos. E qual é o problema da crise hídrica em São Paulo? Não é que, quer dizer, você tem um consumo muito grande de água, mas a questão é que a água de São Paulo vem da Amazônia, né?
Então você tem os rios voadores que vêm da Amazônia, passam pelo Mato Grosso, interior de São Paulo e chegam em São Paulo, né? E isso, para que esses rios andam, né, o trilho deles são as florestas, né? Se você não tem um trilho, né, para que esse rio andar, esse trem andar de água, né, o trem não chega, né? É a mesma coisa, né? Então, o desmatamento, né, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, isso tudo que gerou as crises hídricas em São Paulo, somada ao consumo excessivo, né, virou a grande... Desculpa. Influencia no bolso da pessoa. Era isso que eu ia perguntar. Diretamente, não é? Com certeza. Essas tarifas que começam a ser alteradas, às vezes bandeira vermelha, começa a subir preço de tudo, e aí a pessoa assusta, fica dentro de casa, às vezes não fez a lição de casa e fica muito rabugento, fica reclamando que está pagando muito. E culpando o outro, né? Culpando o outro que está exato. pagando muito, não é isso? Exatamente, né? E novamente eu venho reforçar que é aquela mudança impositiva. Você não fez o dever de casa antes e agora você vai ter que fazer porque vai afetar o seu bolso, pagando mais caro, pagando mais caro a conta. Eu me lembro muito bem desse caso de Nova York, que as notícias que chegavam para nós eram as multas altíssimas que chegavam, inclusive nos estabelecimentos comerciais que estavam desperdiçando água. Quer dizer, muita dessa mudança foi um trabalho de conscientização, mas a maior parte foi por imposição. E, infelizmente, somos assim, né? Tem coisas que mudamos por imposição. E quando falamos de finanças, afetar o orçamento, ou mexer no bolso das pessoas, às vezes é o último caminho que resta para ela mudar, né? Porque a conta vai chegar mais alta, vai sacrificar outros consumos. E aí vai estimular, o ar-condicionado fica ligado o dia inteiro sem necessidade no quarto do filho, né? O televisor que fica ligado, o videogame, tantos outros aparelhos eletrodomésticos que fica ligado e a pessoa tinha aquilo até por um luxo. O refletor do jardim que fica ligado para mostrar para a rua que você tem um jardim bonito. E aí, quando chega a conta, você fala, não tem necessidade desse refletor, vou desligar ele. E então, acaba se tornando uma consciência forçada, porque todo mundo está pagando o preço da escassez de recursos. Gente, esse papo tá ótimo, rendendo, passando o tempo rapidinho. Estamos gastando bem o nosso tempo. Nada de desperdício. A gente faz um breve intervalo agora e volta para o terceiro bloco com mais discussão sobre agora sustentabilidade. A gente volta já já, não saia daí. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E o Ponto de Vista está de volta hoje falando sobre desperdício. Nos blocos anteriores nós falamos sobre perdas, agora chegou a hora de falar sobre sustentabilidade. Ô Rafael, no Brasil a sustentabilidade já saiu do campo das ideias e já está sendo aplicada, já é algo efetivo ou ainda é um conceito muito vago, muito distante? Antes de falar sobre isso, explica para as pessoas em casa, quem está assistindo, o que é a sustentabilidade de uma forma simples e geral, assim. Acho que nunca ninguém conseguiu explicar o que é a sustentabilidade. Mas, na minha visão, eu acho que eu substituiria por equilíbrio, né? Equilíbrio. Essa é a palavra, acho que talvez traduza melhor que seria sustentabilidade. Equilíbrio das pessoas com a natureza, equilíbrio das pessoas com elas mesmas, equilíbrio espiritual, de saúde e tudo, né? Acho que sempre pensando não só na gente, na atual geração, né? Mas no futuro também. As gerações futuras, é como definiu a ONU em 84, né? Que seria sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável seria aquele desenvolvimento que consiga preservar os modos de vida que a gente tem hoje, né? Não diminua isso, né? Então, mas
numa palavra resumida, seria equilíbrio. Né? Tem um equilíbrio das coisas. E a gente está bem nessa questão? Está efetivo ou ainda é muito? Ainda acho que é bastante. Talvez ele saiba mais do que eu em relação às empresas, como é que está indo. A gente estava conversando agora há pouco no intervalo, mas está caminhando, passos devagar, mas eu acho que o Brasil tem coisas muito inovadoras comparado com outros países, isso não pode negar. Por exemplo, manejo florestal, a questão da Amazônia, a questão do Pantanal, a questão de floresta, o uso da floresta em alguns locais, né? Áreas protegidas, né? Isso, o Brasil é um grande inovador, um grande centro de grandes ideias para o mundo todo. Isso não tenha dúvida, hoje no Brasil acho que 30% é preservado em áreas protegidas, no mundo isso chega a 14%. Mas, por outro lado, empresas ainda estão bem longe do que outros lugares no mundo. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins. Na média, eu daria nota 5. Sim. Ô, João, e o conceito de sustentabilidade chega às finanças? O que seria uma finança sustentável? Pensando na minha casa, por exemplo, e pensando numa empresa. Quando nós falamos em sustentabilidade na parte financeira, nós entendemos que é aquela empresa ou aquela pessoa ou aquela família que ela consegue se sustentar, ser autossuficiente. Ela não depende mais apenas de recursos de exterior. Ela mantém por si só, né? Isso se aplica em vários segmentos. O que seria uma família, uma empresa sustentável? É que ela possui recursos financeiros, ou fonte de recursos financeiros suficiente para manter ela em períodos de escassez, ou em períodos, na bonança ela guarda. Entendi. E na escassez ela tem uma reserva. Isso é muito sério, porque nós temos uma tendência, na bonança gasta sem critério, subimos o nosso padrão de vida com maior tranquilidade, trocamos de carro, mudamos o restaurante com maior facilidade, mas no momento de escassez nós temos dificuldade de reduzir isso. E quando eu tenho essa consciência, quando as pessoas e as empresas têm essa consciência, na bonança ela se prepara, faz uma reserva, continua utilizando os seus recursos com inteligência, com eficiência, não deixa sobejar, não deixa estragar, não deixa ter perdas no processo de produção, no consumo dos seus itens e dentro de casa também, porque eu tenho que ter a consciência que virá um momento, porque a economia ela é cíclica, né? Ela tem a abundância e tem a crise, tem a abundância e tem a crise. Isso faz parte, nós temos que ter essa consciência. Não adianta acreditar, né, como o colega citou no Jardim do Éden, nós estamos passando por uma recessão, mas a bonança ela vai vir, eu acredito nisso. E vai vir outra recessão. Né? Com a minha idade que eu tenho, eu já vi 4 recessões, né? Recessões sérias. E nenhuma delas o mundo acabou, veio outro período. Então, isso é muito sério quando se trata de orçamento familiar também, porque as pessoas estão, às vezes, numa vida produtiva, no seu ápice da produção, ganhando bem, tendo um bom salário, e ela gasta tudo. Ela não faz uma poupança, não faz uma reserva financeira. E daqui a pouco, essa pessoa ela vai envelhecer. Ela não vai conseguir produzir, por mais inteligente que ela seja, ela não vai produzir quando ela tinha 30, 40, 50 anos. E quem vai sustentar essa pessoa? O governo? Não mais. Já está dando sinal. O governo já está dando sinal que ele também é finito. Por má gestão, isso infelizmente, por péssima gestão, mas ele já está dando todos os sinais. Olha, a água do governo acabou. Eu também não vou ter condição de sustentar. Então, cria sua fonte de água, ou seja, cria sua fonte de reserva, de receita. Então, sustentabilidade na finança, tanto para a vida pessoal quanto para a vida das empresas, é isso. Usar os recursos com eficiência. Você ganha bem? Gaste o necessário e faça uma reserva, porque se vier a escassez, você não vai depender do governo, você não vai depender de favor, você não vai ter que bater na porta de ninguém, porque você tem a sua fonte reservada. Ô Lucimeri, um dos mais bonitos exemplos aqui na cidade de sustentabilidade e de equilíbrio é o Banco de Alimentos, né? Explica um pouco para a gente como é que funciona esse trabalho, quantas famílias são atendidas, como é que é essa rede de captação e de distribuição desses alimentos aqui em São José do Rio Preto. Há outras práticas de incentivo com as famílias que recebem esses alimentos para elas também não desperdiçarem? Sim, sim. O Banco de Alimentos ele tem todo um trabalho não só na arrecadação, né, de procurar parceiros, colaboradores, para que a gente possa
formar essa rede, né? Como também na parte de seleção, selecionar o que vai, o que não vai, e depois também de estar distribuindo, que é, além de captar, de selecionar, a gente distribui os alimentos, né? Tem que ser ágil também. Tem que ser ágil, exatamente. Nós temos também, agora formamos uma parceria com o Mesa Brasil, do SESC. Nós estamos em estudo, porque eles já têm todo um formato, né, do programa deles, como que nós vamos fazer essa parceria, porque eles também arrecadam e distribuem. Só que eles não armazenam, eles não processam como a gente. E hoje, nosso maior parceiro são as cooperativas da agricultura familiar, né? São os nossos maiores parceiros. E temos também os supermercados, tudo que também... CEAGESP, né? CEAGESP, com certeza. Temos, no caso, o Laranjão, que é nosso parceiro, o Carrefour, a Banca de Frutas do Cabral, que nos ajudam muito. E onde nós não entramos, o Mesa Brasil entra. Então está bem coberto. Está bem coberto. Por isso que, pensando na sustentabilidade, né, o nosso governo agora resolveu juntar. Unir forças aí, né? Exatamente, com o Mesa Brasil, para atender o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós atendemos semanalmente 3.000 famílias. E como que é essa triagem? Como você detecta que família precisa dessa doação? Esse trabalho, quem está fazendo, né, em parceria com a gente, nós estamos unidos com a assistência social, o Fundo de Solidariedade e o Banco de Alimentos, né, que estamos fazendo esse levantamento, porque a gente também, nós vimos um certo desperdício. Tem famílias que pegam tanto do Mesa Brasil, então nós estamos fazendo cruzamento de dados para fazer esse levantamento na cidade toda, para que o programa possa dar certo, né? Então, a primeira peneira agora, né? A primeira peneira. Possa receber. Exatamente, fazer um novo cadastro para abrir mais vagas. Então, semanalmente, 3.000 cestas. 3.000 cestas. Recebem kits com legumes, frutas, vegetais. Frutas, vegetais, fora as instituições, como eu falei anteriormente, né? E o melhor de tudo é que, nesse governo, nós estamos criando as áreas próximas de Rio Preto, ao entorno, estamos plantando para que isso possa, na escassez, ser sustentável, exatamente. Legal. Nós estamos já com áreas que estão sendo plantadas, já colhemos alguma coisa da hidroponia, né? No caso de alface, já até distribuímos um pouquinho da primeira experiência e estamos em estudo a questão da compostagem do próprio banco, do CEAGESP, né? Utilizar na distribuição do adubo, tanto para esses pequenos agricultores familiares, são nossos parceiros, e nos nossos projetos mesmo, nas nossas áreas de plantio, né? Então, está sendo feito esse estudo junto com uma universidade, para que a gente possa se sustentar na crise. Legal. Ô, Rafael, quando a gente fala ainda na questão alimentar, a gente pensa em sustentabilidade, vem à mente a questão dos orgânicos. Mas explica pra gente, não é garantia total de produção sustentável? Não necessariamente. Quer dizer, a sustentabilidade tem que ter toda uma questão envolvida o manejo florestal, tem que respeitar a natureza, né? O orgânico é aquele que não usa insumos agrícolas ou agrotóxicos. A pessoa não gosta de falar, mas... Então, você tem, por exemplo, produções orgânicas, são grandes monoculturas que desmataram grandes áreas. Não tem diversidade? Não tem diversidade alguma, né? Então, tudo bem, aquele alimento vai fazer um pouco melhor para a saúde, mas não necessariamente ele vai fazer bem para o meio ambiente. Fazer bem para o meio ambiente ou para a sociedade, de uma forma geral, né? Então, o que se tem hoje em dia pensando é que os sistemas agroflorestais que são um pouco melhores que o orgânico. Então, são sistemas orgânicos, naturalmente, mas que misturam diversas plantas, que misturam diversas culturas, né? Que permite se criar uma maior diversidade. Porque, quer dizer, como no mundo, né, a grande questão é ter diversidade de pessoas, né, diversidade de raças e diversidade de plantas e espécies, né? Isso que faz bem para a natureza, faz bem para as pessoas, né? É a mesma coisa.
Então, pensar assim. Ô, João, a gente falou de várias coisas que são palpáveis, né? Falou de comida, falou de água, de energia, de dinheiro, que também dá para segurar. A gente não falou de tempo. Tem muita gente, parece que no dia a dia a gente desperdiça muito tempo também, com tanta tecnologia e tanta forma de se aproximar, o WhatsApp, o computador, tanta coisa para facilitar a nossa vida, cada vez mais nota de tempo. O que você vê que as pessoas estão assim? É a vida corrida de hoje em dia? É uma questão de maturidade com essas novidades, né? Nós somos uma sociedade jovem, tudo acontecendo em menos de 10, 15 anos e cada vez mais novidades que nunca se teve. Isso me traz um lado interessante porque eu tenho cada vez mais recursos com menos recursos extraídos na natureza, né? Hoje eu tenho telefone, câmera, computador, televisão, rádio num único aparelho. Sim. Isso para a natureza é fantástico, porque olha o tanto de plástico, vidro que deixou de existir e virou um único item, né? Então isso é legal para a natureza. Só que para comportamentos isso é muito novo. E as pessoas e nós, os nossos filhos, a nossa sociedade está perdida com tudo isso. Então, ou seja, a gestão do tempo é um problema sério, porque as pessoas vão para o trabalho e não trabalham, porque estão ainda entretidas com essa novidade. E é triste você entrar num local para ser atendido, a pessoa não te atende porque está entretida com um brinquedinho, com o aparelhinho novo, que é novidade. E aí as pessoas vão para casa para descansar, para ficar com a família, não ficam com a família. Ainda estão intertidas com o brinquedinho. Então, nós ainda somos aquela criança que ainda está descobrindo esse brinquedinho novo. Né? Chamado tecnologia. Tecnologia. Então, isso é muito sério. A gestão de tempo nas empresas é muito séria. Custa caro, porque você contrata, paga para a pessoa desempenhar o trabalho e ela não desempenha, está desperdiçando. As lojas no comércio que infelizmente estão fadadas ao fracasso por causa da forma dessa qualidade do trabalho. Então se desperdiça tempo no trabalho, precisa de mais gente para fazer a mesma coisa, enquanto os aparelhos estão fazendo mais com menos. Em casa as pessoas não conseguem ser eficientes, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Aí você vai com uma rede de amigos, vamos juntar os amigos, você vê as pessoas, entendeu? Então isso é muito sério. O intangível, que é esse desperdício que não pode ser medido, ele é tão sério quanto o tangível, quanto a energia, quanto o dinheiro. Você vê empresas fechando e gerando uma consequência financeira na vida daquela família, na vida do dono da empresa, na vida de todas aquelas pessoas envolvidas, fornecedores, por desperdício de tempo. E tempo é o bem mais precioso que nós temos. Eu até gostaria de concluir com assim, o tempo ele é tão precioso que é o único bem que eu não tenho certeza de quanto tempo nós temos. Né? Se tudo der certo na nossa vida, se tudo ocorrer bem, eu tenho uma previsão de 70, 80 anos, né? Isso. Entendeu? Mas não é, quando eu concluir 80 anos, não é a mesma qualidade do tempo de hoje. O tempo não dá para ser sustentável, né? Esse não dá mesmo, né? Então é muito sério, é um assunto que as pessoas têm dificuldade de gerenciar tempo. Tem pessoas que falam, meu dia tinha que ser 36 horas. Não, é 24 horas. Para todo mundo. É para todo mundo. Tem dado tempo a milhões de anos. Né? Então, o que nós temos que ter, novamente, voltando à questão da consciência. As pessoas ficam dizendo, eu estou trabalhando, eu vou fazer o máximo do meu trabalho. Eu vou fazer minhas 8 horas, virar 12 horas. Por eficiência, ser eficiente. Estou com a minha família, é 1 hora que eu tenho com a minha família, 2, 3 horas durante a semana, ela vai fazer valer a pena. E isso muda tudo, muda em todos os sentidos. É foco, né? É foco. Ô, Lucimeire, deixa o telefone, você lembra de cabeça o telefone do Banco de Alimentos? Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Alguma empresa, algum empresário está vendo isso, quer doar, quer ajudar, ou alguma família quer se cadastrar? Vocês recebem cadastro das pessoas? Sim. Como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Olha, o telefone do banco, 3231 2927. E o da Secretaria de Agricultura é o 3232 0016. Perfeito. Ô, Rafael,
E depois de tudo isso que a gente falou, você que vai encerrar a última fala do programa, tem solução? Dá para resolver ou não? A gente tem tempo para resolver? Tem tempo para resolver? Vai dar tempo? Eu fiquei animado com o que você falou, que a água é a mesma desde Adão e Eva, né? Então, quer dizer, tá aí, né? Só organizar e manejar direito. Então tem como? Tem, com certeza. Tem soluções inovadoras e a todo tempo a gente tem mecanismos para solucionar. Quer dizer, por um lado, a tecnologia às vezes deixa a gente presa, mas por outro também é uma maneira de a gente se libertar de alguns paradigmas que a gente estava no passado. Mas tudo sempre é uma mudança de paradigma, como o João falou o tempo todo, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de como é que a gente lida com os recursos naturais. E com certeza, Nova York, que é uma grande metrópole, achou a solução para a água, Rio Preto vai conseguir e outros problemas todos também consegue. Mas, claro, isso depende de uma força grande que a gente tem que furar essa barreira Dá trabalho, a gente tem que se empenhar. Quem quiser trocar uma ideia sobre isso, como é que te acha? O Facebook é o jeito mais fácil ou não? Facebook, WhatsApp, carta, eu sou facinho. Enquanto você está falando aí, embaixo tá passando o seu e-mail, o pessoal lá de casa, e o seu Facebook, para quem quiser. Contato do IP também. Contato do IP, legal. E para o João, quem quiser falar contigo, você quer deixar algum contato, um e-mail? Sim. Tem a empresa que eu atuo, né? Sou proprietário, é a J Contabilidade, telefone 3301-0987. Nosso site, contabilidade J escrito, né? Conforme está abaixo, .com.br. Estamos lá para esclarecer, tanto na parte financeira. Perfeito. É isso mesmo. Gente, rendeu, hein, Matheus? Exatamente. Eu acho que o grande recado que a gente dá para o pessoal, né, Vivian? Converse em família com o seu filho, aprenda com ele, ensine ele e troque essas informações em todas as esferas, desde do apagar a luz até uma compra consciente de alimentos. Exatamente. Aprendemos muito aqui hoje, espero que você em casa aí também. O Ponto de Vista volta na próxima semana, esperamos você aqui, hein? Muito obrigada por sua audiência. Tchau. Tchau.